Hello, preciosas! O vídeo de hoje vai ser contando uma experiência não tão feliz que eu tive. Foi a minha primeira gestação, que não foi adiante, né? Eu perdi meu primeiro bebê. E eu quero compartilhar com vocês como foi. Então é isso. Já se inscreva aí no canal, deixe seu like e vamos pro vídeo. Bom, meu sonho, gente, sempre foi ser mãe. Sempre foi o maior sonho da minha vida. Desde nova, eu sempre falei que eu queria ter 4 filhos. Eu sonhava comigo grávida, eu sonhava comigo amamentando o bebê. Então, sempre foi um sonho muito grande. E aí, casei com Augusto e tal. Deu mais ou menos 1 ano e meio que a gente tinha casado. A gente decidiu que ia deixar acontecer se fosse pra gente ter um bebê. E aí, gente, aconteceu da minha menstruação atrasar. E eu não lembro se eu fiz um teste de gravidez nessa primeira. Eu acho que não. Acho que eu já fui fazer logo de sangue. Fiz logo um de sangue. E eu lembro, gente, que eu e o Augusto tinha brigado no dia anterior. E no outro dia a gente foi lá buscar o resultado do exame. Ai, gente, e a gente fala as coisas na hora da raiva que a gente se arrepende, né? Enfim. Aí a gente foi lá, buscou o resultado do exame e eu estava grávida. E aquele resultado teve teve uma sensação diferente, porque ao mesmo tempo que era o maior sonho da minha vida, eu e o Augusto estavam brigados. Então, tipo assim, não foi legal, sabe, ter descoberto a gravidez naquele clima que a gente estava. E aí depois, aí passou, a gente foi resolver o nosso pepino lá, fizemos as pazes. Aí foi dando aquele acalento na alma. Não que eu tivesse ficado triste por ter engravidado, vocês entenderam, né? Até porque eu queria muito. Eu só fiquei triste de ser naquele contexto. Da gente estar brigado. Enfim. Aí fiquei feliz, aí a gente começou a contar para os familiares, aquela coisa toda e tal. Eu já comecei a ter os primeiros sintomas, ter muita fome. E eu contando para todo mundo, então eu estava extremamente feliz. E isso só tinha até então feito o teste de sangue, né? O beta-HCG. Aí a gente tava com a viagem programada. Isso foi em dezembro, gente. E a gente tava com a viagem. Foi dezembro? Não lembro se foi dezembro. Sei que foi na época de festa de final de ano. Como tava na época de final de ano, eu não consegui marcar meu primeiro ultrassom, então marquei mais ou menos pro dia 15 de janeiro. E a gente ia viajar assim por volta do dia 18, dia 20 e poucos de janeiro. E aí, beleza. Eu fui e comecei a ter um leve sangramento. E aquilo já me preocupou. E eu até tive uma consulta, falei com o meu médico, ele falou que era normal nesse período, que estava muito novinha ainda e tal. Mas que eu podia ficar tranquila. Só que, eu não, sei lá, a gente sente, né? Não sei também se a gente sente, porque já aconteceu outras vezes também e não era nada. Eu fiquei muito preocupada. E aí teve um dia que a minha amiga, Carcinha, tinha feito uma cirurgia e eu fui lá pra casa dela passar a tarde com ela. E eu ainda tava com esse sangramento. Tudo bem. E aí tava, né, naquele aguardando para poder fazer o primeiro ultrassom. Aí chegou o dia, gente. Foi passando, eu falando com o Augusto que eu tava com esse sangramento, que eu tava preocupada e tal. Aí ele, mas o médico me falou que tava tudo bem, não sei o quê. E aí eu fui. Chegou o dia da gente ir lá fazer o ultrassom. Gente, não foi uma experiência nada agradável, porque a médica não soube, não teve tato nenhum, sabe? Com a situação. Aí eu fiz aquele primeiro ultrassom intravaginal e a médica foi introduzir o aparelho, ficou procurando, ela foi e falou assim, uai, gente, ela falou desse jeito, uai, tem coração batendo aqui não, você vai perder esse menino. Tem coração não. Ô, gente, vocês têm noção do que eu vi isso assim? Eu fui lá na lua e voltei.
meu desespero foi tanto que eu tive meu coração acelerou tanto que o meu coração apareceu no aparelho de ultrassom, como se fosse do neném. Aquilo, aí eu acho que na hora que ela viu o estado que eu fiquei, ela, sei lá, acho que não sei se ela percebeu que ela tinha feito besteira. Ela, não, calma, depois você arruma outro. Foi isso que ela falou. E o Augusto, calma, Liane, calma e tal. Tem certeza, doutora? Olha aí, confere. Deixa a mãe gravar, menino, fica em silêncio. E aí, eu chorava, gente, eu fiquei assim, inconsolável. Inconsolável, eu pensava assim, como assim? Como que isso tá acontecendo comigo? E aí, ela foi e falou, olha, tá aqui e tal, mas não tem coraçãozinho batendo, não sei o quê. E aquilo eu fui embora desolada. Desolada. E conversei com a minha mãe, ô minha filha, tá, vamos fazer outro, não sei o quê. Marcamos o tração pro outro dia. E assim, no fundo, eu tava com um fundinho de esperança, sabe? Eu ainda trabalhei, voltei, trabalhei no salão, trabalhei no outro dia também. E aí fui no outro dia fazer, não dormi nada, né? Como que dorme? E fui no outro dia. Tem um bebê falante aqui, gente. No outro dia eu fui fazer numa outra clínica lá, mais conceituada. E aí o médico foi e falou, você tá mesmo com um aborto retido. E tava na faixa de 7, 8 semanas. E provavelmente seu corpo mesmo vai começar a expulsar, já que você já tá sangrando. Quando eu fui para esse outro dia, nossa, gente, eu até baixa energia contar essa história. Nesse outro dia, eu já fui mais, por mais que eu estava confundindo esperança, eu já estava mais conformada. Porque eu pensei assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, quem sou eu para poder questionar? Eu aceito, mas estava me doendo muito saber que eu estava com um bebezinho morto dentro da minha barriga ainda, porque ficou retido. Aí, assim, parece que não fecha o ciclo, sabe? Então, isso estava me angustiando demais. Deixa eu pôr esse menino aqui, quiser. Ele não quer deixar a mãe gravar, não. Vai ficar aqui com a mãe, tá? Aí, o médico foi, né? Confirmou que era aquilo mesmo. Aí a gente falou, a gente tá com a viagem programada, tem algum perigo e tal? Ele falou assim, não. Só vai ter muita cólica e você vai sangrar, mas não tem nenhum perigo, não. Assim, gente, eu não tava com clima nenhum pra viajar. Mas o Augusto falou assim, meu amor, vão? Porque a gente vai perder a viagem e a gente vai ficar aqui em casa mesmo. Vão, pelo menos vão. Vamos tentar distrair a cabeça e tal. E aí eu fui nessa viagem. Era pra Arraial do Cabo. E assim, não sei nem falar se eu arrependi ou não de ter ido, porque aproveitar, não aproveitei nada, tudo tinha um gosto amargo pra mim naquela viagem. Ai, foi, sabe? Então, e aí lá na viagem também eu passei mal, eu senti muita cólica, eu chorava de dor. E a dor emocional também, sabe? Não só da cólica em si, mas saber que aquela cólica que eu tava sentindo era pra expulsar meu bebezinho que tava ali, sabe? Então, assim, foi difícil processar isso tudo. Igual eu falei, saber que eu perdi, mas que ele ainda estava na minha barriga e que ainda ia expulsar. Meu médico falou que ele indicava esperar o meu corpo fazer o trabalho sozinho para não fazer curetagem e tal. Daí 15 dias eu teria que voltar para poder fazer outra ultrassom e ver como que tava. Se não tivesse limpinho o meu útero, aí sim faria a curetagem. E aí, gente, foi isso. Aquilo
Até hoje eu não sei explicar a dor que eu senti na alma, sabe? De não entender, de não cair a ficha mesmo de que eu tava passando por aquilo. Nossa, foi uma época muito, muito difícil. Aí, assim, eu lembro que minha sogra e a tia do Augusto foi lá em casa me ver. Minhas amigas, na época, elas acharam melhor me dar espaço, assim, me deram apoio, mas não ficaram indo lá, porque acho que elas falaram comigo depois, assim, que era uma coisa muito íntima, né, minha e do Augusto, e preferia deixar a gente digerir. Realmente, eu não queria ficar vendo ninguém naquela época. E ao mesmo tempo, gente, quem sofre o aborto, a gente sente uma vergonha. Eu lembro que eu fiz alguns posts no Facebook na época, era muito Facebook que usava. Isso foi em 2000 e início de 2017. É, eu fazia os posts e tal da gravidez, estava toda feliz. E aí eu simplesmente apaguei aqueles posts e sumi, não postei mais nada. Então muita gente ficou sem entender. Eu senti uma vergonha, eu senti uma vergonha, ao mesmo tempo a culpa. Eu ficava pensando assim, o que será que eu fiz de errado? Eu acho que isso toda mãe que sofre aborto pensa isso. Acho que é inevitável esse pensamento. Eu pensava assim, gente, o que será que eu fiz de errado? Então, gente, quando vocês verem ou conhecer alguma mãe que está passando por isso, nunca questione. Ah, mas você não fez isso, você não fez aquilo, nunca questione, porque a própria mãe já tem esse sentimento tão forte dentro dela de se perguntar, de se questionar se ela teve alguma culpa, que quando vem uma pessoa de fora e verbaliza isso, é tão doloroso, porque por mais que você quer falar que você não fez, você sente que você fez alguma coisa de errado. É um trem assim, sabe? Acho que é um instinto mesmo. Então foi um período muito difícil. Eu lidei de um jeito, Augusto lidou de outro. Acho que nem também ele entendia a gravidade daquilo, como que eu estava processando aquilo tudo, sabe? Ele evitava falar no assunto, era o jeito dele lidar com a dor dele. Eu já queria falar o tempo todo, então foi um período muito difícil, muito difícil. E foi assim devastador, sabe? Mas aí eu aceitei, falei, Senhor, é a sua vontade, o Senhor sabe o tanto que eu queria, mas eu aceito que a sua vontade é melhor que a minha. E aí, quando eu voltei no meu médico, ele me tranquilizou muito, doutor Luiz Eduardo. E ele foi e falou comigo, assim, eu saí muito aliviada, né? Porque a gente fica com essas dúvidas na cabeça, com esse sentimento de culpa. E aí, ele falou, Riane, foi um aborto espontâneo, seu próprio corpo expulsou. Com certeza seu organismo percebeu que não tinha alguma coisa, que tinha alguma coisa errada, que talvez fosse pior para depois, então seu próprio corpo já expulsou. Isso é uma seleção natural do nosso organismo e tal, mas isso não quer dizer que você tenha problemas de engravidar, que eu fiquei com muito medo disso, né? De ter problemas para engravidar, alguma dificuldade. Então ele me tranquilizou. Aí ele falou: olha, você vai voltar lá na maternidade, tal dia, que a gente vai fazer ultrassom e tal, tal, tal. Aí eu voltei, aí meu útero já estava limpinho, aí ele foi, na época, pediu para eu poder voltar a tomar anticoncepcional, que antes da Cleo eu tomava, né, anticoncepcional. Aí ele pediu para eu tomar mais 2 meses e depois eu já poderia voltar a tentar engravidar de novo, que era só para regular meu ciclo. Nem sei se usa-se isso hoje em dia, porque nunca mais eu tomei, né, anticoncepcional, então nem sei. E aí, assim a gente fez. Eu passou uns 3 meses, eu voltei
a tentar. Isso foi em janeiro para fevereiro. E eu engravidei de novo. Eu engravidei de novo em maio. E aí, no meu aniversário de 29 anos, eu já sabia que eu estava grávida da Cleo. Eu já sabia que eu estava grávida, né? Ainda não sabia que era a Cleo. Então, assim, mas eu não tinha contado para ninguém ainda, porque minha menstruação tinha que descer até o dia 30 de maio. E meu aniversário é dia 2 de junho, pertinho. Então eu fiquei naquela expectativa, nossa, toda hora que eu ia no banheiro, ai, podia não ter descido a menstruação, vou passar meu aniversário com esse presente e tal. Então aí aconteceu isso, a gente foi engravidou da Cleo em maio, passei meu aniversário radiante, porque eu sabia já que eu estava grávida, apesar de não ter contado ainda pra ninguém, e com muito medo também. E assim, gente, eu pensava, nossa, será que agora vai dar certo? Porque também é um pensamento inevitável depois que você tem um aborto. Então, assim, a Cleo foi meu bebê arco-íris, né? Mas graças a Deus, a gestação dela correu muito bem, tudo tranquilo. Só o meu emocional mesmo, eu falei pra vocês no relato de parto dela, que eu passei a gestação com muito medo, por causa do que tinha acontecido antes. E aí, é, essa viagem que eu fiz, que eu estava sofrendo esse aborto, que eu tive muita cólica, muita dor, uma tristeza profunda que eu sentia, foi em fevereiro de 2017. E aí, dia 4 de fevereiro de 2018, nasceu meu bebezinho arco-íris, a Cleo. E aí foi, assim, surreal. Eu acho que também isso teve reflexo, né? No meu pós-parto, em tudo que eu vivi com a Cleo, como eu contei pra vocês no vídeo anterior aí, contando como que foi meu puerpério. Eu acho que isso influenciou muito. E aí, hoje em dia, meus filhos sabem que eles tiveram um irmãozinho, né? Que virou estrelinha, que virou um anjinho. E aí eu já tinha visto no perfil da Cássia também que ela sofreu um aborto e ela deu nome pro filhinho e tudo, por mais que não sabia o sexo ainda, foi muito pequenininho também na barriga, ela nomeou ele e tal. E eu falei, nossa, que interessante. E faz sentido, né? Porque ela teve esse filho, né? Ela gerou, por mais que por pouco tempo, ela gerou esse filho, eu também, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, quando eu contei, né, quando os meninos sabem que eles tiveram irmãozinho, eles perguntaram qual que era o nome do neném. E aí eu vi essa necessidade, né? Isso já tem um tempinho já, tanto que eles já contam essa história para todo mundo. Foi quando a gente falou que era o Ravi, que a gente teve o Ravi primeiro, que a Cleo é a segunda filha, mas como o Ravi não tá aqui, ela é a mais velha. E aí a gente teve esse nome e eles sabem que eles tiveram um irmãozinho antes deles. E eu acho isso importante, sabe? Que por mais que foi por pouco tempo que ele foi gerado e tudo, ele tem o direito de pertencer, né? Então eu sempre falo, tanto que até no meu Instagram tem lá, mãe de 4 e um anjinho. Porque eu acho triste todo esse sonho, tudo isso que eu vivi passar em vão, né? Porque é uma alma. E ele não merece, esse bebê não merece ser esquecido. Ele faz parte da nossa família. Sempre vai fazer. E aí foi isso, gente. Foi essa história. Estou muito feliz, né? Energia baixinha aqui para contar essa história para você. Hoje eu lido muito bem, mas relembrar a gente acende aqueles sentimentos que não é da época. Mas graças a Deus hoje eu sou uma mãe completa. Sempre penso quando eu falo, ai, nossa, tô de saco cheio desses meninos, que não sei o que eu penso. Isso poderia ser diferente. Então, chega desse pensamento. Sacode a poeira e dá valor aos seus filhos, porque não tem dádiva maior nesse mundo. E depois também na gravidez do Dante eu tive um sangramento, aí me fez relembrar isso tudo. Quando eu tive grávida desse pequenininho aqui também, que eu tive um descolamento de placenta, também que eu tive sangramento, me fez
reviver todo aquele sentimento, mas graças a Deus também não foi nada demais, tudo se resolveu. E é isso. Acredito que era plano de Deus para mim viver essa experiência, né? Então, foi isso, gente. Foi isso que aconteceu. Como foi que eu passei por isso, sofri muito, chorei muito. E logo em seguida veio a Cleo, que um filho não substitui o outro, mas dá aquele acalento, né, na nossa alma. Não faz a gente esquecer o que passou, não faz a gente esquecer o bebezinho que não nasceu. Mas veio para preencher os nossos dias, né? E acalentar nosso coração. Se você já passou por isso, eu sinto muito, eu te entendo. E eu te falo que a gente aprende a lidar com essa experiência que a gente vivenciou. Tá bom? Se você tiver alguma coisa para comentar, deixa aí nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha aí com outras mamães também, se vocês puderem, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.